Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Começando agora conteúdo aqui no canal, vou mostrar em relação ao setup que eu tenho aqui em relação ao Linux instalado no momento. Então, a cada mês, ou melhor dizendo, a cada 3 meses, eu costumo formatar minha máquina com um novo setup. E agora eu vou mostrar para vocês o Linux no momento e o meu setup padrão em relação a isso. E que se você, caso você tenha um Ubuntu, caso você tenha um Linux Mint, caso você esteja usando o meu Linux no momento, a mesma versão, você pode também aproveitar em relação a isso. Bom, já iniciando aqui, eu puxo aqui o terminal, o Linux que estou usando no momento. Deixa eu pegar aqui um fast que eu estava fazendo, de fato o Debian Seed, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação a isso. O Debian tem algumas branches, né, em relação a isso, as 3 principais sendo a Stable, a Testing e essa Seed, que seria Unstable. A grande diferença é que, de fato, Stable, já pelo nome, ele fica em umas versões mais antigas, ou seja, ele preza pela estabilidade. A Testing, ele tem pacotes mais recentes, digamos assim, e porém ele não recebe atualizações de segurança. Já o Unstable, ele recebe sim algumas atualizações de segurança, porém ele tem assim, digamos, o ônus de quebrar mais, então seria mais instável, assim, na teoria, do que um Arch Linux da vida. Vocês podem ver que o kernel dele é um kernel recente, né, digamos assim, é o 6.16.12, se não me engano está no 6.17. Estou usando o Elite no momento, a interface GNOME, inclusive já como é um setup, eu vou mostrar para vocês as extensões e as configurações que eu estou fazendo. Para mostrar aqui também que estamos no modo Unstable, aqui eu tenho a configuração, né, na verdade a versão do Shell está no 48.5, e o curioso é que quando a gente vê aqui, mostra que está na 49, né, isso que é curioso, mas está numa versão recente, né, digamos assim. Eu tô até aqui com um pequeno roteiro em relação a isso. Eu vou mostrar que a primeira coisa que eu faço quando eu entro aqui no GNOME é justamente, até bom tanto aqui, como eu estou em um notebook, né, então temos aqui a bateria, a recarga. Então tem até um próximo vídeo que, caso vocês queiram, que foi um modo onde eu vi que aumenta muito a performance, que é de fato você priorizar ou entre o CPU Power ou o Power Performance Daemon. Até para mostrar para vocês qual que está rodando no momento. System Shell Status Power Performance aqui, Power Performance, beleza, ele está aqui no modo ativo, que é de fato essa configuração aqui. Caso você esteja no Ubuntu, você pode até rodar em relação a esse comando aqui, ó, cpu power.service, porque no momento não vai estar instalado, porém no Ubuntu ele já vem por padrão. O que isso quer dizer? Ele pega as configurações de governança e você pode setar em relação a performance ou on demand. Então a grande questão é que quando você tem o Power Profile e o CPU Power, eles entram em conflito. Todo aqui em relação a esse setup, em relação ao CPU Power Profiles Daemon, fica para a próxima parte. Então vou mostrar aqui em relação aos 2 comandos que eu mais utilizo em relação a entrar no Linux. Deixa eu até já ter preparado. Temos aqui o Echo. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que você limitar o carregamento da bateria. Então, ou seja, o notebook está conectado no carregador, porém eu coloquei o limite para 79, né? Então, com esse comando você consegue limitar o carregamento da bateria. Então, vocês podem ver, tá, 79. Então, como já é de praxe, vocês sabem que quando chega a 100% ele perde a vida útil dele. Então cada vez que você deixa descarregar até o 0 ou carrega até o 100, você começa a perder vida útil, e isso vai diminuindo o prolongamento da bateria
seu notebook. Então isso aqui é uma configuração que eu faço meio que manual, né? Eu já vi alguns .sh para colocar, porém não é tanto trabalho assim, porque aqui no Linux é até um bom tema de vídeo sobre atalhos. Você rodando o comando uma vez, deixa eu só pegar aqui, sudo t79 pipe, deixa eu até ver aqui, nossa, é echo t, deixa eu ver aqui, ó, echo sudo t, ok, a gente vai escrever, né, em relação a esse aqui do chart control ainda threshold. Assim que você roda, você pode segurar o Ctrl e o R e escrever echo, que ele vai pegar em relação ao seu histórico, em relação ao último comando. Então eu faço somente isso e já rodo o comando. O outro é em relação a você carregar parâmetros do kernel assim que iniciar. Esses parâmetros aqui já vem por padrão, tirando esse swapness aqui, né? Mas a maioria deles vem em relação a esse diretório, que é esse caminho, onde ele aplica configurações a nível de kernel, em relação à internet, em relação a kernel. E esse aqui eu adicionei porque por padrão ele vem em 60, ou seja, quando você está utilizando a sua memória RAM e ele atinge um nível de 60%, ele começa a utilizar swap. Agora com essa swapness, ele quer dizer que só vai chegar a 1, então de 60% a gente vai chegar a 1, então ele vai priorizar o uso da memória RAM interna, que aqui no momento são somente 12 GB, e quando chegar a esse limite, né, a quase estourar, digamos, esses 12, e começa a utilizar a swap. Então é priorizar a memória interna, entende? Então essa configuração eu vi que deu resultado positivo. Tem outras configurações que vocês podem testar, mas eu não vi ainda tanta utilidade assim. Então agora a próxima, para a gente não ficar muito em relação a dev, então eu vou mostrar em relação às extensões que eu tenho ativas aqui no momento. Esse App Indicator é muito interessante, tá? Para vocês terem aqui em relação a um ícone do aplicativo que estiver aberto em segundo plano. Esse Blur mais show aqui até que tem que atualizar. Ele de fato essa parte que sem ele fica não opaco, né? Não fica sem essa transparência. Então com ele dá um tom um pouco melhor, né? Digamos, o Clipboard Indicator é de fato em relação ao o Windows V, na verdade, né? Do Windows. Aqui você pode ter acesso à sua área de transferência, então é muito bom para você que trabalha com teclado ali para copiar várias coisas. E aqui é até bom mostrar rapidamente. Eu adicionei o atalho aqui, abrir menu Shift V, porque para mim facilitou. Então toda vez que eu pressiono Shift V, ele abre aqui o histórico. É só lá clicar e voltar aqui no terminal e colar, né, digamos assim. Então ele é bem útil, né? Então voltando aqui, tem o Dash to Dock, que no Ubuntu teve o padrão aqui na esquerda, né? Mas aqui eu coloquei embaixo, que pra mim ficou melhor. Fica bem parecido com o Mac, porém é a melhor maneira assim de produtividade que eu verifiquei. Esse styling aqui é de fato de Tiling Window Manager, né? Que eu estava verificando se é útil ou não. E esse Tiling Shock me chamou a atenção por padrões que ele tem. Então eu estou com o monitor externo aqui e a tela embutida. E eu posso selecionar aqui de fato a proporção, né, dessas janelas, e fora que esse arredondamento aqui nessa borda que vocês veem também é oriundo desse tiling shell. Eu posso mudar aqui, tá? Em relação ao formato, né? Então se eu aqui, ó, poderia modificar dessa maneira. Então eu fiz o máximo para tentar me aproximar do Tiling Window Manager, porque não deu muito certo. Então essa aqui foi a melhor maneira para equiparar, né? Digamos assim. A próxima é User Themes. Esse aqui dá para verificar melhor no GNOME Tweaks, que é até uma boa a gente verificar em relação a ele aqui em aparência. Eu estou usando com o aplicativo ligado o Drácula, então você vê
Se você gostar desse tema assim, ó, você pode muito bem pegar esse Dracula Master. Inclusive no meu repositório tem esse tema, você pode pegar lá gratuitamente. Aqui no Shell também eu coloquei Dracula Master. Então se você, por exemplo, se você quiser vamos verificar aqui White Sword, eu sempre digo que você coloque ambos iguais, tá, em relação a isso, para que fique um pouco mais padronizado. Porém no momento Dracula Master para mim foi o melhor. Ícone aqui tá como Cora, e o cursor ao invés do padrão, né, esse Oreo Spark. Eu tinha visto no caderno e resolvi continuar com ele. Dá até para eu mostrar aqui para vocês em relação a esse shell que é o ponto themes e o ponto icons, como você pode criar ele. Então caso não tenha vindo por padrão, você precisa primeiramente criar esse diretório. Então você vem aqui no seu ponto barra, você vai colocar themes, tá, para temas. Então como ele já tem, e também ponto icons, tá, para esses dois. Nesse caso eu entro aqui, ó, ponto themes. Você consegue ver aqui em relação às pastas que eu tenho, que é somente essas 4. Eu não vi a utilidade ainda de utilizar todas, mas esse Drácula aqui atendeu ao meu objetivo. Bom, até um outro ponto importante aqui em relação ao Fast Fetch. Vocês veem que minha minha GPU é integrada, né? Então não é uma GPU dedicada, e é da Intel. Então tanto minha CPU como minha GPU são Intel. Então se você tiver um hardware parecido com esse, eu fortemente indico que você instale em relação aos drivers não free, tá, do repositório Debian e do repositório Ubuntu, que também tem. Se você tiver no Ubuntu, você pode colocar esse comando aqui, ó, para não ter que digitar tudo sobre o apt search, e você pode instalar esse pacote. Caso você esteja no Debian, você vai precisar adicionar uma certa linha em relação, deixa eu pegar aqui até o Chrome mesmo, né? Eu tenho alguns navegadores, né? O Brave como Chrome, mas como o Brave está utilizando para outro intuito, eu vou colocar aqui para vocês, ó, driver non free. Aí tem um detalhe que você precisa verificar em relação à versão do seu sistema. Então vamos copiar aqui novamente, deixa eu dar aqui que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu estou no modo unstable, então eu copio aqui, venho na minha, como a AMD, né? Você vai precisar copiar isso aqui e colar nesse /etc /sources list. Um grande problema do Debian Unstable é que de fato você vai ter alguns problemas ao rodar o seu sudo update normal, assim, porque agora o momento como eu já arrumei, então acredito que agora ele irá carregar da melhor maneira possível. Mas caso tenha problema assim, que ele não conseguiu conectar com tal servidor, tal linha está com defeito, você vai precisar mexer um pouquinho com source.list ou debian .sources, tá? Acredito que essa seja a grande instabilidade que eu tenha sofrido aqui, porém é algo bem configurável, tá? Para você ter e reter, então não é nada assim de outro mundo. Então no momento você de fato iria editar esse arquivo, né? Colocando a linha, e você percebeu que aqui também não tem nada no momento, porque como tinha dado esses problemas de incompatibilidade ou de não poder ir conectar de fato com o servidor, eu precisei rodar esse comando aqui, que é até bom vocês decorar, que é o modernize source. Até como ele fala aí, ele vai criar tipo um novo arquivo, resumindo, com digamos assim, aqui nós temos o non free, né, e temos aqueles padrão que são aqueles de código open source, né. Esse non free é a maioria de código proprietário, então você vai pegar aqueles com código open source e ele vai ajuntar todos em um arquivo mais configurado, tá. Então esse outro arquivo eu não precisei mexer,
mas esse source.list eu precisei. Deixa eu até pegar esse arquivo para que vocês possam ver da melhor maneira. Ó. Seria que Drácula Master? Que isso? Estamos em outro Debian Source. Seria esse arquivo aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó. Ele veio desse arquivo, /etc /pt /source.list. Aqui temos o deb. Temos aqui chaves, né? Aqui, ó, suites unstable. Lembrando que unstable e seed equivale à mesma coisa. Temos aqui em relação ao non-free, né? Aqui embaixo até para a gente deixar mais destacado. Tem algumas partes aqui que tem de fato esse non-free, ó, coisa boot non-free firmware, non-free, tudo em relação a esse arquivo. Então é uma configuração a mais que você tem no Debian, porém no Ubuntu você pode simplesmente instalar, né, esse arquivo que você vai ter um melhor suporte em relação à aceleração. Deixa eu até pegar aqui, ó, em relação a vídeos 4K, vídeos com 60 fps ou mais, e lembrando que precisa estar como a gente parte do princípio que é uma GPU recente, então tem que digamos assim, o codinome tem que estar entre esses aqui, tá? O meu seria de fato o ADL Lake. Deixa eu até pegar aqui, que a memória já não tá das melhores. Aqui, ó, ADL GT2. Então seria de fato um desses lakes, né, que aparecem aqui, tá bom? Deixa eu ver até outra coisa que eu posso, né, passar para vocês. Até eu não quero esticar muito, tá? O vídeo já está com 17 minutos. Cara, assim, o Debian foi a melhor distro no momento que eu estou tendo. Eu já utilizei todas as distros, digamos assim. Eu utilizei o CashOS, eu utilizei já Fedora, ou Ubuntu. Quando eu tinha um hardware um pouco mais modesto, eu utilizava todos aqueles que rodavam XFCE, rodava em relação a sistemas não tão bleeding edge, digamos assim, né, um pouco mais antigos. Mas agora que eu tenho um hardware um pouquinho mais potente, eu estou priorizando por utilizar o GNOME e sistemas que tenham os softwares nas versões mais recentes. Contudo, como já é de praxe, cara, caso você não queira usar o terminal, você pode usar aqui o GNOME Software, tá? Que aqui vai ter todos os arquivos que você queira, Git, torrent, em relação à maioria dos arquivos, né? Digamos assim que você tem interesse, você vai conseguir ter aqui, caso você tenha um pouco de aversão ao terminal, tá? Tem também aqui a configuração do meu terminal, né? Acho que é até uma boa mostrar. Deixa eu pegar aqui o arquivo.sh. No momento eu estou usando o MyPosh, tá? Esse tema seria de fato o Sonic, isso é o Sonic Boom _dark.omp. então esse é o MyPosh, né? Então você, para configurar ele, eu tenho aqui um repositório, até uma boa mostrar no meu GitHub, que eu subi algumas configurações em relação aqui, ó, setup. Em relação ao MyPosh, uma SSH, onde tem alguns temas aqui que vocês podem baixar todos eles, e aqui um setupzinho, tá? Em relação a um exemplo do arquivo, em relação a como você precisa adicionar essas linhas a esse arquivo, tá? .sh, para que o MyPosh seja efetivo, tá bom? Então mais ou menos isso. Esse aqui é o setupzinho. Aqui você consegue até ver, caso a gente tivesse assim como no comento em relação aqui, ó, você consegue ver caso você esteja codando e esteja em uma pasta onde tenha um arquivo .git. Deixa eu ver aqui o arquivo.git. Você terá aqui as branches, né, para que você possa... Opa, não tem nenhuma aqui, velho.
Deixa eu só dar um fetch origin para ver se tá tudo recente, porque aqui deveria ter uma outra branch, se não me engano é de desenvolvimento que eu tinha criado. Dev. Aí trocou, então agora se a gente vier aqui em Git Branch, a gente consegue ver em relação a isso. E até só para terminar em relação ao setup ZSH, os plugins, cara, esses plugins aqui são maravilhosos, tá? Assim, essa de autocompletar, você consegue ver aqui em relação ao branch, tá um pouco apagado. Em relação a echo, aqui ó, você consegue ver, basta eu pressionar a seta para direita que ele autocompleta. Essa linha, cara, é maravilhosa. Eu acho que eu até já tinha feito aqui um grip em relação a ele. Deixa eu verificar aqui. Ah, não tem problema, a gente já faz ele. Então seria o grip plugin em relação a esse arquivo aqui, ó. Essa linha aqui é poderosa, cara. Em relação a setups, quando você vem por padrão, ele só vem com esse git. Esses SH Auto Suggestions é de fato esse que eu mostro para vocês, que tem esse autocompletar um pouco mais escuro. Esse Colored Main Pages em relação a quando você roda o Command Main, sabe? Tá vendo essas linhas vermelhas, verdes? E essa é a efetivação dele, né? Fica um pouco melhor. Fica se eu esqueci o que o traço L faz em tal comando. Você roda esse comando aqui, esse plugin, e ele vai ficar melhor para você verificar. Voltando, tem esse aqui que é o Dear Story. Eu estou utilizando ele menos, porém ele é bem útil. Como é que ele funciona? Se você segurar o botão Alt e as setas para a esquerda, ele volta um diretório e para a direita ele retorna. Então, por exemplo, estamos no diretório setup ZSH ou MyPosh. Se eu pressionar Alt esquerda, ele retornou ou não. Deixa eu ver aqui. Agora ele está em ponto finis. Se eu apertar novamente, ele vai recuando pro repositório anterior, né? Deixa eu voltar tudo, porque não é de fato. Olha só para não. Vamos voltar pro principal, ok? Vamos entrar aqui no setup downloads. Se eu pressionar Alt esquerda, ele volta para onde eu estava, que é o tio. O bar, né? O bar home, bar boss. Se eu pressionar Alt para a direita, ele volta para o download onde eu estava. Então ele equipara esse CD 2 pontos, né? E ele só retorna ao histórico de diretório. A gente tem alguns temas, né, em relação aos SH. No momento eu só tenho somente aqueles. Eu até adicionei. Deixa eu até abrir Text Editor. Traços, SH, tem alguns temas, plugin, Tab Nitro e Sonic. Você consegue configurar através daqui o tema. De fato aqui tem os temas, né, que vocês podem testar em relação aqui. Então eu já copiei o nome deles, o nome de todos eles que eu tenho instalado aqui, onde eles estão, aqui /barbosa.posh .themes em relação ao nome do tema. Então caso esse aqui era o anterior que eu estava utilizando, porém eu deixei de utilizar ele justamente por esse motivo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos colar ele aqui, vamos dar um save, vamos dar um source, ok, ele estava funcionando, ele até, digamos assim, um pouco mais bonito do que ele. Ixi, acho que tem algum problema, esse problema que eu já tinha tido numa outra oportunidade. Depois eu verifico em relação a isso, mas o problema é que ele está na mesma linha, sabe? Então não é uma configuração que eu prezo em relação a isso, tá? Então como você começa a escrever, por exemplo, aqui o echo, eu acho muito, eu não gosto em relação a quebrar a linha em relação a você escrever no terminal. Então para mim é ideal que ele já comece aqui a linha de escrita. Então esse Sonic aqui, ó,
seria de fato a melhor opção para mim. E agora vamos ver se esse problema também já sai, porque eu tenho tido ele em relação a escrever. Vou ter que verificar isso aqui novamente. Eu tinha consertado ele, porém toda vez que eu troco uma vez o tema, ele retorna. Então vou precisar de mais um tempinho para verificar isso aí, mas é problema pequeno, né? Digamos assim, e esses são os problemas que muitas vezes dão em relação ao Linux, né, como todo, ou melhor aos SH. Deixa eu até dar um grip aqui. Você vê que não consegue escrever nada. Eu acho que no momento eu tenho que tirar. Vamos já consertar isso aqui. Até se alguém já teve um problema desse, deve ser esse auto-suggestions aqui no momento. Então deixa eu apagar ele. Vamos dar um source novamente e vamos continuar a escrever. Não é ele. Eu acredito que seja aqui, porque eu tinha consertado ele nessa parte, que é o igual, e ter colocado o tema na mesma linha, né? Digamos assim. Ele estava dessa maneira e depois eu coloquei, foi dessa. Então depois eu vou ter que verificar isso aqui para já consertar, e eu retorno com vocês, tá bom? Oi pessoal, voltei. Aqui tinha dado uma pausa. Eu encontrei onde é o problema. Então quando a gente vê aqui, a gente começa a digitar, aparece aqui, ó, ZSH Auto Suggest Highlight Reset 3. Então a gente vai ter que apagar provavelmente a pasta onde está esse plugin dentro do ZSH. E a primeira coisa a fazer é encontrar essa pasta, né? Então a gente pode rodar esse comando aqui, ó, find no repositório padrão grip, e em relação à pasta, o nome que ele fala sobre o ZSH, sobre o plugin. E quando a gente roda isso aqui, tem várias coisas, porém a gente descobre que esse plugin está de fato nessa localização aqui, tá? Então a gente vai apagar ele. Então eu já entrei aqui, então rm-rf zsh auto suggestions. Tá, deixa eu até ver aqui em relação ao que mais eu posso fazer. De fato você vai ter que fazer um git clone novamente em relação a isso, tá? Eu acredito que agora vai funcionar. Vamos só verificar. Meu Deus, ele continua com esse problema, cara. Então provavelmente a gente vai ter que rodar um source. Deixa eu até verificar aqui em relação a essa pasta que a gente acabou de clonar. Vamos só dar uma olhada aqui. Vamos dar um exit aqui para ver também se vai que é isso, né? Vamos abrir aqui o terminal novamente. Show. Echo. Aí, ó. Agora foi. Então é de fato em relação a dar um command source em relação a essa pasta que a gente clonou, né? Do repositório Git, e teve. Vamos até ver esse arquivo aqui. Pode ser interessante. Nossa, que conteúdo bacana. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. E tem até um aplicativo muito bom aqui do Builder. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Nossa, eu esqueci o nome dele, cara. Grip Builder. Deixa eu só verificar aqui. Não é Gnome alguma coisa. Eu quero terminar. Ele nunca te ajuda. Vamos então pegar esse caminho. Vamos dar um CD nele, né? Até aqui, na verdade. Aí ele tem esse aqui. A gente vai dar um code ponto aqui agora. Vem pra cá. Em relação a esse é o com plugin, não é esse aqui, né? Então é esse aqui que ele deu um source, né?
Dos autossugestos. Então aqui ele até não tá, né? Então a gente pode até depois, né, retornar com, de fato, com essa linha, né, do DSH autosuggest, para não ter mais esse problema. Mas o bom é que a gente resolveu aqui durante o setup, né? Então já deu, nossa, mais de 30 minutos, então vou finalizar por aqui, tá, pessoal? Estabilizar com aquela parte que eu iniciei aqui. Esse setup é muito bom para você ver em relação a ataques hackers que estão acontecendo. No momento o Brasil, se não me engano, estava em quarto lugar aqui, né? Em relação a isso, né? Em relação a ataques que ocorrem. Então por isso que você está num ambiente como Linux já é algo bem vantajoso, tá? Mas então sempre deixar ele enable aqui, né? Em relação, não adianta você ter um kernel muito seguro se você não tem as práticas ali, né, para deixar ele um tanto mais seguro, tá? Deixa eu só, que esse branco aqui tá ferrando muito. GTK, nossa, esse é o escuro dele, né? Agora foi, agora que bom. Você ficar trocando o Gnome Twix ali, acho que muitas vezes tá nisso, tá? Então é isso, tá? Senão eu vou puxar outros assuntos aí. Esse foi meu setup do Debian Test, tá bom? Então se você se interessar, você pode fazer o download, né? Testar na sua máquina ou numa máquina virtual, mas eu sempre recomendo você ter um Ventoy, tá? Para criar um pendrive bootável e testar essa ISO, tá? Porque seria de fato pra gente terminar, deixa eu só passar aqui. Comando Debian é feeder. Em relação a isso, você pode acessar esse endereço aqui, ó, debian.org/cd/live, que você vai ter as versões estáveis ou a versão teste. Se você tiver um monitor acima de 90 Hz, eu indico fortemente você utilizar o Wayland, tá bom? Então, e os melhores sistemas com Wayland, aqui o sistema padrão DS seria o Gnome e o KDE. E agora, se você tiver um sistema um pouco mais limitado, tá bom? Ou seja, 4 GB de RAM, um processador não tão recente, você utiliza o XFCE, que ele vai te atender muito bem, tá bom? Então, o KDE eu também tenho instalado aqui. Mas eu não estou gostando muito de utilizar ele porque teve alguns problemas em relação ao Bluetooth, alguns problemas de compatibilidade. Pode ser porque eu esteja utilizando o GDM, tá bom? Como sistema padrão, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Eu utilizei esse comando esses dias, reconfigure, deixa eu ver, acho que é sudo tpkg reconfigure, isso, é isso mesmo. Reconfigure GDM3, assim. Se você colocar SDDM, você consegue trocar para esse é o tema padrão do KDE, tá? Então, esse SDDM, que é aquela tela inicial, vou até colocar depois uma foto. Porém, eu no momento estou usando o GDM3, então ele tem melhor compatibilidade com o Gnome. Tá bom? Deixa eu até ver aqui se eu consigo encontrar o arquivo. Se não me engano, tá em /etc. Vamos só dar uma zoiada aqui, ó. Não, é GDM3. Deixa eu só verificar aqui. Se não me engano, um custo.conf, alguma coisa. Wayland. Deixa eu ter até uma outra maneira. Vamos só procurar aqui, que é o Wayland False. Ele fica neste arquivo. Vamos ver se ele encontra. Se não, é em um desses aqui, de fato. Ou é esse Daemon. Porque eu tinha uma pra mim que seria custom.conf, né? Mas não está em. Deixa eu só pegar aqui, ó. Nossa, faltou o parâmetro IRL. Não teve, né? Pode ser que eu tenha escrito errado, mas ok, fica com esse GDM3, tá? Em relação às configurações que fica naquela tela inicial, é a tela inicial do Ubuntu, então você já pode ter por
padrão isso, tá bom? Então esse foi o setup aqui do Gnome Test. A gente passou por muita coisa, tem um bug, né, digamos assim, durante a gravação, mas eu pretendo passar outros vídeos, então quando a gente aumentar essa comunidade, eu vou perguntar se seria o próximo vídeo em relação ao KDE ou ao Windows, né? Que eu tenho aqui um Dual Boot e nesse Windows eu usei um programa, né, software do Chris, né? Ele tem até um canal no YouTube bem grande para tirar as configurações, né? De configurações é bondade minha, serviços, né? Como recall, essas outras questões de telemetria que o Windows tem por padrão, tá? Então é uma maneira que você remove eles e você coloca alguns setups a mais ali para desabilitar essas porcarias que o Windows tem e o sistema fica bem responsivo. Então se você não tem nada contra o Windows e tirando esses serviços, é um sistema muito bom, tá bom? Mas no momento, até para codar assim, fazer conversões, olha esse aplicativo Builder aqui, como ele é bonito assim, né? Em relação às bordas, em relação a essa parte aqui, e esse é um bom ponto que o Gnome tem vide o KDE, tá? Eu acho, para mim foi algo mais plausível, tá? Ter esse sistema aqui que o KDE, mas eu tenho aqui os aplicativos do KDE também, ó, em relação ao Kate. Ele também é bem bonito, mas tem um design próprio. Deixa eu até rodar aqui, ó, um cctl-system para o sistema já tá um pouquinho lento, tá? Então quando eu já reparo isso aqui, ó, tem alguns outros comandos aqui, eu posso fazer um vídeo um pouco mais curto, né, somente com comandos de terminal, né? Por exemplo, tem NCDU, que é para você verificar em relação aos arquivos mais pesados. Tem o Ranger, né? Que é para você fazer um cat em relação a arquivos, você navegar em relação a ele, que eu uso bastante, tá? Não são muitos, mas são poucos que a gente consegue verificar, tá? E ele já abre no Nano, tá? Que pra mim é melhor que o Vim. Eu gostei demais, isso aí é uma outra polêmica, tá bom? Esse seria um outro estilo de vídeo, tá bom? Mas fica de fato nisso. Qual seria a próxima DE que eu vou testar aqui com vocês, né? Eu tenho o setup do KDE, então o próximo seria o KDE, mas eu também penso do Windows, tá? Porque já é bom até um ponto. Temos muitas pessoas, né, que utilizam Linux, mas eu vejo poucas assim que usa um dual boot ou que tenha configurações de placa dedicada. Então esse canal aqui vai ser dedicado a essas pessoas, né, que assim como eu tenho placas placas integradas, na verdade, né? Então você tem um desempenho um pouco inferior a uma pessoa que tem uma placa RTX ou uma placa, sei lá, AMD, alguma Ryzen um pouco mais recente. Então é para esses que eu falo, né, digamos assim. Porém essas configurações também funcionam para pessoas com um hardware um pouco mais parrudo do que o meu, tá bom? Então fica essa questão ativa, tá bom? Esse Power Profile Daemon é algo que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, tá bom? Então é algo bem relevante, tá? Para vocês verem daqui para frente. Eu vou bater bastante nessa tecla porque para mim fez uma diferença absurda, tá bom? Flatpak, isso aqui também temos instalado, mas acredito que o vídeo já esteja bem grande, né? De mais de 40 minutos, aí eu posso até fazer alguns cortes em relação a ele, mas é isso, tá? Fique com Deus e até mais.